O que é um índice de mercado? É um termômetro que avalia a economia como um todo. E são medidos em pontos. Né? No caso do Ibovespa, lá na frente já teve alguns splits, mas ele começou com 100 pontos em 1968. A gente vai chegar já já. E os índices, então, são todos medidos em pontos. Então, a rentabilidade de uma carteira teórica que compõe esse índice é medida em pontos ao longo do tempo. No caso do Dow Jones Industrial, desde 1896. É tempo pra cacete. Né? O Ibovespa, desde 1968, quando foi criado. Né? E essas carteiras, obviamente, têm que ser reavaliadas periodicamente, porque tem que acompanhar o mercado. Tanto é que eu participei de uma mesa redonda há 3 anos atrás, numa universidade, que era para defender renda fixa e renda variável. Né? Eu, obviamente, fui defender renda variável e tinha um cara defendendo renda fixa. Então é aquela velha comparação, CDI versus Ibovespa. É a coisa mais idiota do mundo. Porque a carteira do Ibovespa muda toda hora. A menos que você opere BOVA 11, não faz sentido comparar Ibovespa com o CDI, porque é uma comparação, mas o Ibovespa está subindo mais que o índice. Está subindo mais, sei lá, em 10 anos, mas se medir 5, perdeu. Mas se medir 15, se medir 10, ganhou, mas para medir 15, perdeu de novo. Quer dizer, fica isso, que interessa é a performance do gestor. Né? E o gestor, ele sim é comparado com o Ibovespa. Inclusive, ele é remunerado pelo que ele supera o Ibovespa. Né? Ele fica com 20%, 30% do lucro em tudo que ele fizer acima do Ibovespa, né? Que é o índice por excelência dos gestores de fundos de ações. Tá ok? Mas comparação com o CDI não faz sentido. Eu já vi comparações do tipo, quem comprou $100 de índice Dow Jones em 1900, hoje compraria a ilha de Manhattan inteira, todos os imóveis. Cara, é uma grande idiotice isso, porque se vocês olharem de todos os papéis do índice Dow Jones, da primeira carteira teórica de 1896, só sobrou uma empresa. Não sei se as outras quebraram, foram engolidas, sei lá o que aconteceu. Depende, a maioria foi varrida para o lixo na crise de 29. E aí? Adianta ficar comparando o índice nesse caso? Não adianta. Né? Não adianta. Né? Mas a carteira, como falei, ela tem que ser reavaliada o tempo todo. Né? No caso nosso, de 4 em 4 meses. É uma carteira quadrimestral. Tá ok? Bom, e no mercado globalizado é importante conhecer os principais índices e os impactos no mercado local. Vide a Black Monday na China, né, caiu quase 9%, se não me engano, há 3 segundas-feiras atrás. Né? Agora, eu já vinha chamando a atenção da galera para a China já há alguns meses, e eu venho acompanhando o índice de Xangai diariamente com o pessoal que me segue, e mostrando aí a evolução e os alvos, né, que o índice de Xangai está mostrando por Fibonacci, etc. Temos que ficar ligado, porque isso impacta diretamente no nosso Bovespa, como a gente tem visto nos últimos dias, nas últimas semanas. Tá ok? Opa! Então, vamos lá. Bom, como é que se calcula um índice de ações, então? Os índices podem ser calculados de diversas maneiras, né? Desde uma simples média aritmética, até médias ponderadas por valor de capitalização, quanto que a empresa vale no mercado, por exemplo. Né? Aqui tem alguns exemplos de ponderação destes cálculos. Né? Índice ponderado por pesos iguais. O Dow Jones é uma média aritmética simples, de 30 ações. Índice ponderado por capitalização de mercado. SP500. Tá ok? Ou seja, uma empresa que vale 100 bilhões de dólares, ela vai ter, na hora que for ser feito o cálculo, 10 vezes mais peso que uma empresa que vale apenas 10 bilhões de dólares, que também esteja no índice SP500. Já uma outra empresa que vale 50 vai ter metade do peso da que vale 100 e 5 vezes mais peso da que vale 10. O que eu acho que é justo, porque 1% de queda, vamos lá, 5% de queda numa empresa de 100 bi é uma perda de valor de bolsa de 5 bilhões. E uma perda de uma empresa que vale 10 bi é uma perda de 500 milhões. Então, não tem como comparar de uma maneira igual. Por isso que eu acho que a SP500 é muito mais importante que o Dow Jones, por conta dessa ponderação.
Mas, graficamente, eu que opero aí há 13 anos, os dois andam par e passo. Eu acho que o Dow Jones Transporte, que é o pulo do gato aí para ver se antecipar uma tendência do mercado americano como um todo. Tá ok? E nós temos aqui um exemplo de um índice ponderado por liquidez, que é o caso do Ibovespa, que eu sempre falei que eu acho que é uma das ponderações mais interessantes e inteligentes que existe. Até acontecer aquele episódio da Mundial, que quase entrou para o índice Ibovespa por aquela manipulação da bolha do alicate, que quem tem mais tempo de mercado deve se lembrar, e depois, principalmente pelo caso do OGX, que distorceu e atrapalhou os gestores, principalmente gestores de fundos de ações passivos, que são obrigados a seguir o Ibovespa, atrapalhou pra cacete a gestão desses caras. Tá ok? Mas a Bolsa tem estudado e tem feito algumas alterações. Vocês andaram acompanhando recentemente, foi até postergado a questão das penny stocks, etc. Uma série de coisas. E é assim mesmo, o mercado vai evoluindo, vai aprendendo com as coisas que acontecem, né? Como foi o caso daquele crash, né, de 87, que levou o mercado americano e depois os mercados globais a criarem circuit breaker. Naquele crash que a Bolsa caiu 22,6% no único dia, em outubro de 1987. Vamos lá, então vamos falar dos pesos ponderados pesos iguais. Exemplo, Dow Jones. Uma média aritmética simples, onde eu pego a quantidade de ações e divido pela... eu pego todas as ações, né? Toda a variação dessas ações e divido pelo número de ações. Então, uma subiu 1, outra caiu 2, uma subiu 1,5, a outra caiu meio, uma subiu 3, a outra caiu 0,75. Eu vou somar isso e dividir pela quantidade de ações. Vocês concordam que não é um cálculo muito inteligente, mas talvez para o século XIX, 1896, era a maneira mais fácil que o Mr. Dow, Charles Dow, resolveu fazer um cálculo para ter um indicador de todo o mercado. Na época não existia. As ações subiam, caíam, mas não existia um indicador dizendo como é que está o mercado como um todo. É óbvio que a gente fala muito do crash de 29, mas a gente teve até o próprio crash das ferrovias no final do século XIX, que levou o Charles a criar o índice industrial e separou a primeira carteira, o primeiro índice que ele tinha criado, quase todas eram empresas de ferrovia, porque eram blue chips da época. Ele separou e aí criou o índice Transports Average. Tá? Aí ele criou dois. Mas até o estouro dessa bolha das empresas de ferrovia era um índice só, índice Dow Jones. Porque ele sentia essa necessidade de acompanhar o mercado. Só que o mercado, na época, principalmente eram ferrovias. Era uma bolha, como foi a bolha de internet. Tá ok? Não sei se vocês gostam de estudar essa área, eu sou estudioso disso, adoro, sou curioso pra caramba. Nessa época do crash das ferrovias, né, final do século XIX, haviam empresas que fizeram IPO, né, empresas de ferrovias que fizeram IPO e que não tinham 1 metro sequer de trilho colocado. Era tudo projeto, era tudo papel. Qualquer semelhança com fatos aqui no Brasil é pura coincidência, tá, galera? Ou, na verdade, qualquer coincidência com fatos aqui do Brasil é pura semelhança, que nós vivemos recentemente. Mas, enfim, houve um estouro e aí criamos 2 índices. Tá ok? Mas, de qualquer maneira, nos crashes você vê que o mercado todo está caindo, não tem como, né? Mas em períodos normais, como é que está o mercado? Tendência secundária, terciária, de alta, de baixa? Não existia essa percepção até o Charles Dow criar os índices Dow Jones, tá ok? Bom, segue o baile. Índice ponderado por capitalização de mercado. SP500, Nice Composite, tá ok? Esses índices levam em consideração o quê? A ponderação em cima do valor de mercado de cada empresa que faz parte do índice. Inclusive, houve uma mudança recente no próprio SP500 e hoje só considera as ações, né, para o cálculo, free float, ou seja, as que estão sendo negociadas em poder do público, que não estão na mão dos controladores, entesouradas, ok? Opa. Vamos lá, próximo. Índice por liquidez, que é o caso do Ibovespa. A ponderação é calculada levando em consideração o volume transacionado de cada ação que o compõe. Então, a importância das ações, ela varia de acordo com a negociabilidade. Daí, a gente ter visto o caso da Mundial, o caso da OGX,
que tiveram uma movimentação absurda. A Mundial, que era uma empresa de centavos, né, tudo bem, ela chegou a valer R$7 antes de explodir a bolha do alicate, ela quase entrou para o índice Bovespa, mas era uma empresa que depois voltou a 60 centavos novamente, nem sei quanto está hoje. A própria OGX, que passou de 20 e poucos reais e passou a valer centavos, mas chegou a ser a terceira mais negociada no auge da especulação com ela. Tá ok? Bom, segue o baile. A negociabilidade, então, ela é calculada baseada num período aí de 12 meses para trás, a cada 4 meses isso é feito, tem algumas regrinhas para entrar nesse cálculo, né? E o Ibovespa, eu vou entrar em mais detalhes mais na frente, mas as mais negociadas, elas vão entrar a cada 4 meses na nova carteira do Ibovespa.